Meus queridos irmãos, vamos escutar a palavra do Senhor. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Pais, aproveitem esse momento, ensine seus filhos a adorarem a Deus em todo o culto. E nesse momento também já manusearem as Bíblias que vocês deram de presente para eles. Ensine seus filhos a abrirem as suas Bíblias, a encontrarem um texto, a acompanhar a leitura do texto e, dentro das suas condições também, acompanhar as ideias. Eles podem até anotar. Alguns até já receberam um caderninho aqui da IPC Kids. Para quê? Para que desde cedo eles aprendam a escutar com fidelidade a palavra do Senhor. Então, cuidem de seus filhos, abracem seus filhos e ensinem a eles a ouvirem e extraírem ao máximo da palavra de Deus. Sempre na dependência do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 37 a 41, a palavra de Deus diz assim: Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Deus e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus queridos, há um famoso sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você já ouviu falar? Do antigo pastor Jonathan Edwards. E se você o conhece, você sabe que esse sermão ocorreu ali no ano de 1741. E aquele sermão, através daquela pregação, Deus fez surgir um grande avivamento na América do Norte. A pregação da palavra de Deus, aliada ao poder do Espírito Santo, causa essas coisas. E no sermão, Jonathan Edwards expôs o perigo que é de pecadores encontrarem um Deus santo sem o Salvador Jesus Cristo. Ele começou a descrever qual seria a situação e as pessoas foram entendendo e elas foram ficando com medo, elas foram ficando preocupadas. Ele dizia como se vocês estivessem sustentados por um fio, estão quase caindo e embaixo tem um inferno. E as pessoas prestaram atenção e os relatos é de que as pessoas choravam, as pessoas ficavam tensas, as pessoas se agarravam às colunas da igreja e elas perguntavam: o que é que eu faço? O que é que eu faço? E o pregador trouxe a esperança. Ele disse: vão até Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem salva. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Naquela pregação houve profunda convicção de pecado. Houve quebrantamento. Houve um senso de urgência diante da ira do Senhor. A pregação ela foi fiel à palavra, mas ela foi aplicada pelo Espírito Santo àqueles corações. Aqueles corações se tornaram sensíveis, não por causa do pregador, mas porque o Espírito Santo agiu dessa forma e fez os ouvintes reconhecerem a sua culpa. E, meus queridos, o texto que a gente acabou de ler, Atos 2, 37 a 41, fala da reação de ouvintes diante de uma pregação. A pregação do apóstolo Pedro. E a reação deles foi o quê? O que faremos? O texto diz: compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: o que faremos, irmãos? Eram judeus ouvindo um outro judeu pregando, falando a respeito do Messias, e eles entenderam a urgência, eles tiveram a convicção dos seus pecados. Veja, o Espírito Santo usou a pregação de Pedro para produzir convicção profunda de pecado, e aí o texto fala: milhares de pessoas foram acrescidas à igreja cristã daquela época. Ou seja, a palavra de Deus gerou temor, quebrantamento, transformação, aliada à ação do Espírito Santo. É isso que Atos 2 e a pregação, o episódio de Jonathan Edwards tem em comum. Pessoas que entenderam a sua realidade espiritual e buscaram ao Senhor. Elas receberam orientação. Isso é muito importante. Eu pergunto para você:
Qual tem sido a reação do seu coração diante da pregação da palavra? Como o seu coração tem se portado diante da leitura devocional, diante dos textos bíblicos que são lidos, que são explicados para vocês aos domingos, durante a semana? Você tem lido? Você tem escutado? E quando isso acontece, como você tem reagido? O texto que a gente vai meditar hoje fala exatamente isso. E a gente vai ver que a reação adequada, a reação que nós devemos esperar dos nossos corações e orar para que Deus faça também no coração dos outros, é justamente uma reação de arrependimento, de fé e de batismo. Esse texto fala disso. Qual é a reação que nós devemos orar ao Senhor para que as pessoas tenham diante da palavra de Deus? Arrependimento, fé e batismo. Nós vamos entender isso numa única linha. Não vamos ter as lições, vai ser uma única lição. E nós vamos começar, veja de novo o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, meus irmãos? A reação que Lucas descreve aqui é justamente a pregação de Pedro. E como foi essa pregação de Pedro? Você pode encontrar nos versículos anteriores, ali no início do capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 36, nós temos um grande sermão. E o primeiro sermão do apóstolo Pedro aqui, após a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nesse texto, Pedro anunciou a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele lembrou que Jesus de Nazaré havia sido aprovado por Deus. E as pessoas não podiam negar isso, porque elas viram os diversos milagres e sinais que Jesus Cristo fez. Mas o que é que os ouvintes fizeram? Rejeitaram e entregaram a morte. Só que essa morte, Pedro explica, não foi um acidente. Fazia parte do plano soberano de Deus. Não é que Deus perdeu o controle, o Filho de Deus morreu aqui, foi um acidente, Deus não esperava. Estava tudo sob o controle do Senhor. E o próprio Filho de Deus deveria morrer. Para quê? Para que houvesse isenção de culpa para todos aqueles que creem. Mas isso não tirava a responsabilidade dos seres humanos, de todos nós. A soberania de Deus, ela acontece, mas ela não tira a responsabilidade. E Pedro explicou isso, e ele usou como base bíblica, inclusive, o Salmo 16, mostrando que Davi havia profetizado sobre alguém cujo corpo não veria corrupção, apontando para Cristo. E aí depois Pedro exalta a entronização de Jesus Cristo, ele explica que ele está à direita de Deus. Quando a gente fala direita de Deus, não é literalmente se está à direita, mas a expressão direita de Deus é a expressão assim, ele está em posição de honra, de autoridade. Deus o colocou ali. Essa é a posição que Jesus Cristo se encontrava. E ele usa a base bíblica para a sua pregação. Salmo 110, ele mostra que Davi havia anunciado um rei que seria exaltado, estaria à direita de Deus. Mas o clímax do sermão de Pedro foi justamente esse: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem é direta, a mensagem é cristocêntrica. Pedro não apenas explicou os fatos, mas ele confrontou seus ouvintes com a realidade. Eles eram culpados da morte do Messias. Qual foi a reação da multidão? A reação da multidão à pregação de Pedro foi avassaladora. As pessoas, o texto diz, a nossa tradução coloca, os seus corações estavam como? Compungidos. O texto diz, compungiu-se-lhes o coração. Uma tradução literal seria, os seus corações foram perfurados. Os seus corações foram cortados pela palavra de Deus, diante dessa realidade que eles eram culpados da morte do Messias. Essa foi a reação deles. Meus queridos, somente a palavra de Deus, aliada com a ação do Espírito Santo, tem o poder de penetrar o coração humano. Então, em profunda angústia, eles perguntaram, o que é que eu faço? Pedro, e não só a Pedro, está no plural, irmãos, apóstolos, o que a gente faz então diante dessa notícia? Meus queridos, quando nós entendemos a palavra do Senhor, a nossa própria realidade, os nossos corações ficam abalados, ficam perfurados, e aí segue a pergunta, o que é que a gente faz? Veja, essa pergunta é um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo, porque ninguém consegue perceber a profundidade do seu pecado por conta própria. Tem que haver uma
ação divina nessa vida. Isso já aconteceu com você, certo? Espero que sim. Estamos aqui, os nossos irmãos são membros dessa igreja, vocês, para serem membros dessa igreja, conversaram com o conselho e foi constatado. Vocês estão entendendo onde vocês estão se metendo. Vocês não vieram aqui à toa. Sabe? É esperado que isso tenha acontecido no coração de vocês, no coração de todos nós. A palavra de Deus deve chegar ao nosso coração de uma forma que, quando a gente ouve, a gente para de tentar se justificar. A gente para de tentar justificar os nossos erros e a gente diz assim: Senhor, o que é que eu faço? Qual é a solução? É importante. E esse é um divisor de águas na vida de todo crente. O dia em que o arrependimento veio, o arrependimento verdadeiro, e ele reconheceu a sua culpa diante de Deus. Mas infelizmente há pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e ignoram esse chamado urgente. Eles acham que podem resolver o seu problema espiritual de forma não espiritual. Não, eu fiz tais coisas, eu vou compensar a Deus. Como é que você vai recompensar Deus? Como é que você vai recompensar o ferimento que você fez da santidade do Senhor? Como é que você vai compensar todas as quebras dos mandamentos que você cometeu? Às vezes as pessoas pensam: não, eu nunca matei, literalmente falando, mas você cometeu assassinatos só por pensamento. As pessoas às vezes não têm ideia da gravidade, elas agem assim, elas ouvem a pregação do Evangelho, mas elas ignoram o chamado urgente porque elas não entendem a profundidade, a seriedade da coisa. E às vezes o grande perigo também mora quando a gente se acostuma com essa mensagem. Todos os domingos você vem, você ouve a palavra pregada, e aí você vai se acostumando, mas de uma forma negativa. Eu já sei isso, eu já fiz aquilo, isso não é para mim, isso é para outro. Meus queridos, todos os dias nós precisamos ouvir o Evangelho e nós precisamos entender como ele se aplica nas diversas áreas da nossa vida. A vida em busca da santificação, a obra do Senhor em nos fazer parecidos com Cristo, vai durar toda a nossa vida. Não vai ter um dia aqui nessa terra que você vai dizer: não, hoje eu não preciso mais ir para a igreja, hoje eu não preciso mais da Bíblia. Todos os dias nós precisaremos. Meus queridos, nós precisamos reconhecer isso. O Evangelho não é apenas um mero sermão ou apenas seguir regras, mas é uma transformação. O que você diria para essa multidão? Essa multidão perguntou: o que é que a gente faz? O que é que você diria para eles? Quando alguém entende a própria culpa na morte de Cristo e te pergunta: o que eu faço? Você tem que responder: arrependa-se e seja batizado. Foi essa a resposta do apóstolo Pedro. Veja o versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é mais um sermão. É curto, mas é um sermão de Pedro. E Pedro está orientando aqui. Primeira coisa que vocês têm que fazer: arrependimento. A palavra grega usada aqui para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Metamorfose, mudança de forma. Metanoia, mudança de mente. Só que aqui não se trata apenas de uma mudança superficial de pensamentos. Aqui, arrependimento, metanoia, se refere a uma transformação profunda no centro do nosso ser. A Bíblia, por hora, chama mudança de coração, outra hora exige uma mudança, uma transformação de mente. Quando a Bíblia fala de coração, de mente, ela está se referindo ao centro do nosso ser. E aqui ele está dizendo uma mudança no centro do nosso ser, naquilo que governa as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas decisões. Nós precisamos lembrar que o pecado afetou todo o ser humano, de forma completa. Ela corrompeu o homem em todos os sentidos, inclusive a mente, o coração. Ele distorce a nossa percepção a respeito de Deus. Ele distorce a nossa percepção a respeito de nós mesmos, a percepção acerca das pessoas que estão ao nosso redor. E por isso o chamado de Pedro é radical. Todo pecador precisa não apenas pensar diferente ou apenas admitir que tem culpa no cartório, mas ele precisa ser renovado por completo.
E o arrependimento que ele fala é um arrependimento bíblico. E arrependimento bíblico é uma mudança radical de mente e de vida, e essa ação ela só é operada pela graça de Deus. O que nos leva a rejeitar o pecado? Deus nos leva a rejeitar o pecado. Deus nos faz nos transformar totalmente, ter uma vida diferente, sentimentos novos, ações novas, decisões novas que outrora nós não faríamos, passamos a fazer porque Deus gerou arrependimento no coração. Mas não é porque, e aqui a gente está dando ênfase, é Deus quem faz isso. Mas perceba uma coisa, Deus faz isso, mas Pedro diz o quê? Arrependa-se. Nessas horas não é para ficar discutindo assim, não, olha só, Deus tem que fazer tal coisa. Você diz, arrependa-se. E mais para frente Pedro vai explicar, se for eleito de Deus, ele ouvirá e atenderá esse chamado. Pedro chama o arrependimento e Pedro também chama outra coisa, ao batismo. E ao batismo em nome de Jesus. Veja, o batismo é um sinal do selo e do pacto da graça. Ele é dado não apenas como uma confissão pública de fé, mas ele também é um ato divino que marca a inclusão do indivíduo na comunidade cristã. Inclusive, hoje à noite nós teremos muitos irmãos sendo recebidos. E perceba, chamei de quê? Irmãos. Alguns serão recebidos por pública profissão de fé, outros serão recebidos por batismo. Serão recebidos com batismo nessa igreja visível. E eu os chamo de irmãos porque o batismo não é que era pagão, aí agora virou crente. Mas a ideia do batismo é um reconhecimento de que aquela pessoa pertence ao povo de Deus. Batismo é isso. Você está arrependido dos seus pecados? Então automaticamente você vai querer fazer parte do povo de Deus. Mas se você está verdadeiramente arrependido, você já é. É um sinal de que você pertence ao povo de Deus. E o batismo é um sinal de reconhecimento de que você faz parte disso. E Pedro diz isso. O que é que você faz? Arrepende-se, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, sejam batizados adultos como crianças. Versículo 39 fala, porque essas promessas é para os vossos filhos. A mesma linguagem que Deus usou para Abraão. Essa promessa é para você, para a sua descendência, para os seus filhos. E o que é que Abraão fez? Circuncidou os seus filhos ao 8º dia. A ideia aqui de um judeu falando para outros judeus não foi uma ideia estranha, mas o apóstolo Pedro explicando o que é que a gente faz quando a gente reconhece os nossos pecados. Os adultos estavam perguntando e ele responde, arrependam-se, sejam batizados. Para o adulto, o arrependimento vem antes do batismo. As crianças também têm arrependimento, vem depois. Porque a promessa de Deus no Antigo Testamento é que as crianças, os filhos dos crentes, serão tratados como parte do povo de Deus, porque Deus assim estabeleceu o seu pacto com a família. E elas deverão ser tratadas até que se prove o contrário. Então, se o tempo passa e aquela criança vem mostrando que não pertence ao povo de Deus, chega uma hora que ela já não poderá mais ser tratada como o povo de Deus. Mas chega uma hora e essa hora ela é esperada. E à noite teremos também isso. Adolescentes foram batizados na sua infância, mas que num determinado momento estão demonstrando agora pela sua pública profissão de fé. Eu entendo do que eu faço parte. Meus queridos, nós devemos nos alegrar com isso. E o apóstolo Pedro continua, a instrução de Pedro, arrependa-se, seja batizado, segue de 2 promessas. Uma promessa de remissão dos pecados. Ele não está dizendo que o batismo é o meio de salvação, mas o que ele está querendo dizer aqui é que todos aqueles que se arrependeram de seus pecados expressam a sua fé e a sua união com Cristo. Eles vão dizer, eu quero fazer parte do povo de Deus. Esse é o sinal e eu quero testemunhar isso, de que eu pertenço ao Senhor e eu estou com o rebanho do bom pastor Jesus Cristo. Então seria muito estranho a gente ver alguém que realmente entendeu a palavra de Deus, se arrependeu e dizer assim, não, mas eu não quero andar com o povo de Deus. É natural que eles queiram ser batizados, que eles queiram valorizar o sacramento. E há uma outra promessa, a promessa do dom do Espírito, que se refere-se à obra salvadora do Espírito, que já estava em operação. Veja, se aquele
se aquelas pessoas chegaram ao arrependimento ali, é porque o Espírito Santo operou. Não necessariamente é algo novo que vai acontecer, mas essa promessa do dom do Espírito se refere às obras salvadoras do Espírito, ou seja, salvação, regeneração, conversão, justificação, adoção e a santificação. E aí no versículo 39 ele continua: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essas duas promessas, Pedro está dizendo, elas vão se estender a todos os eleitos de Deus, aos filhos, como também aos outros que estão longe. Ele se refere tanto à geração, como também pessoas que estão geograficamente distantes. Veja, esse texto, essas palavras são ditas no contexto do Pentecostes. Essa não foi a primeira descida do Espírito Santo. Houveram outras. No livro de Atos está registrado. E Pedro está se referindo justamente a isso. Há ainda muitas pessoas a serem acrescentadas. E veja, o fundamento da salvação, Pedro explica, repousa onde? Na vontade soberana e graciosa de Deus, que elege pecadores para si. Isso não elimina a responsabilidade humana, mas Pedro dá ênfase. Em última análise, a promessa da vida eterna pertence a quem? Ele diz, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. A salvação pertence ao Senhor. E no versículo 40 ele diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Lucas registrou que Pedro deu um amplo testemunho e exortou seus ouvintes a viverem de modo distinto, a viverem de modo diferente dos seus contemporâneos. Olha só, vocês têm visto os fariseus vivendo no legalismo, se apartem disso. Vocês têm visto os pagãos viverem de tal forma? Não vivam mais dessa forma. Vivam conforme uma pessoa arrependida, uma pessoa que fora batizada. Salvai-vos dessa geração perversa. Apartai-vos dessa geração perversa. E é isso que nós todos devemos lembrar. Você já foi batizado? Você consegue ver o que significa ser batizado em nome de Jesus Cristo? Você faz parte do corpo. Você pertence a Jesus Cristo. E você deve lealdade a Ele. Você carrega o nome do Senhor. Todos aqueles que foram batizados, que fizeram sua pública profissão de fé, devem lembrar disso. Você carrega o nome da sua igreja. Então, cuidado com o que você faz por aí. Porque senão as pessoas vão dizer, olha aí, olha o que o presbiteriano está dizendo. Só que é muito mais do que carregar o nome de uma denominação. Vocês carregam o nome de Jesus. Então, isso eles vão dizer, tá vendo? É crente. Vocês detestam isso, porque eu detestava quando eu estava na escola, fazer alguma coisa, às vezes eu era mal entendido. Isso é porque é crente. Mas crente faz isso. Mas crente faz aquilo. Mas eles exageravam. Eram coisas tipo assim, mas crente pode rir, e crente pode brincar, Mas, queridos, nós carregamos o nome de Jesus, nós precisamos levar a sério a nossa vivência. E essa é a instrução do apóstolo Pedro. Apartem-se dessa geração perversa. Esse é o dever de todo membro da igreja. Zele pelo nome de Jesus Cristo. Qual foi o resultado de tudo isso? Desde o sermão, lá no início, a partir do versículo 14 de Atos 2, até todas as palavras que Pedro disse. Está aí no versículo 41, veja. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essas duas frases demonstram o efeito da proclamação da pregação de Pedro sobre a importância de Jesus, o Messias, ali no Pentecostes. Aquelas pessoas ficaram perguntando, o que é isso que está acontecendo? Porque as pessoas começaram a falar em outros idiomas. Não é língua dos anjos, não é língua estranha, não é labachura, não, eles falaram outros idiomas. Uns estavam, trazendo para o dia de hoje, uns estavam falando inglês, outros estavam falando em francês, outros estavam falando em português, e quem não sabia os idiomas dizia, o que é que o povo está dizendo? Alguns disseram e caçoaram, estão bêbados, logo cedo, estão bêbados. Mas outros perguntaram, o que é isso? Pedro explicou. A reação foi, e agora o que faremos?
A reação depois da explicação de Pedro, arrependimento, batismo, promessas do Espírito Santo, é que eles aceitaram a palavra e eles foram batizados. Batismo público simbolizou o arrependimento da sua rejeição anterior a Jesus. Anteriormente eles estavam uma vida que rejeitavam Jesus. Depois do batismo, é uma nova vida. É o reconhecimento de que eu vivo uma nova vida, uma vida que vive para Jesus Cristo. E a expressão aqui, 3.000 pessoas, ela literalmente pode ser traduzida como 3.000 almas. Ou seja, inclui homens, mulheres, crianças. Essas pessoas foram unidas a Cristo e acrescidas à igreja visível. Veja, elas foram acrescidas à igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã que estava se formando aqui nessa época. Igreja cristã primitiva. Igreja sempre existiu desde o tempo de Adão e Eva. O povo de Deus sempre existiu. E aqui nós vemos novas pessoas sendo reconhecidas como povo de Deus. Que maravilha! Olha, se alguns comentaristas colocam, se a gente assumisse que Jerusalém tivesse umas 100.000 pessoas, talvez fosse isso. 3.000 são quantos? 3% da população. E a gente nem sabe mais ou menos o número, mas a gente sabe, foram 3.000 almas de gente que morava em Jerusalém e de gente que estava ali de passagem, gente que foi ali para a festa do Pentecostes, veio de uma outra cidade, foi lá e depois ia voltar para casa com uma boa notícia, voltar para os seus amigos, para a sua vizinhança e dizer: você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que o apóstolo Pedro me contou, e você precisa saber também. Essa deve ser a reação de todos nós. Nós devemos nos alegrar. Hoje nós podemos constatar que da mesma forma que Deus operou, aqui em Atos 2, Deus tem operado. Deus tem acrescido, ainda nos dias de hoje, pessoas para a sua igreja. Nós podemos ver isso. Nós devemos nos alegrar disso. Mas isso é resultado de quê? Da pregação da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Meus queridos, o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ficou marcado na história. Um sermão antigo. Billy Graham chegou a pregá-lo novamente em uma grande conferência. E as pessoas ficaram quebrantadas. Mas o que poucas pessoas às vezes não sabem é que esse sermão foi pregado 2 vezes. O grande resultado do avivamento veio na segunda vez. Mas Jonathan Edwards pregou a primeira vez esse sermão na sua igreja. Sabe qual foi a reação deles? Nenhuma. Não se moveram, não houve lágrimas, não houve surpresa, não teve nenhum efeito. O que será que passou na cabeça dele, hein? A gente não sabe. Talvez uma frustração, talvez não entendi, não sabemos. Mas eu quero que você veja isso. Foi na segunda vez. Pessoas ouviram pela segunda vez, tiveram seus corações quebrantados. Isso mostra que não depende da eloquência do pregador. Isso depende justamente da ação do Espírito. Pedro havia pregado isso, mais de 3.000 pessoas ouviram. E 3.000 pessoas foram acrescidas à igreja. Nós devemos, como Igreja Presbiteriana de Canoas, confiar na ação do Espírito Santo e perseverar na pregação, no anúncio da palavra, mesmo quando nós não vermos resultados. Ele não viu o resultado, Jonathan Edwards não viu, mas ele não deixou e ele pregou novamente, ele explicou novamente aquele texto para outras pessoas. Da mesma forma pode acontecer na sua vida. Você evangelizou, você explicou, não teve reação nenhuma, o povo não chorou, o povo não se quebrantou, não teve seus corações perfurados pela palavra. Não esquente, não fique preocupado. Permaneça fiel ao anúncio da palavra e ore, porque é pela ação do Espírito Santo que a palavra de Deus penetra no coração das pessoas. Peça isso ao Senhor. Peça a Deus que eu seja um instrumento para a proclamação da Tua palavra. Que assim como Pedro, eu também pregue. E assim como aquelas pessoas, eu também escute. Pregue fielmente e escute fielmente a palavra de Deus. Sempre em dependência do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. O chamado dessa igreja ao longo dos anos tem sido esse. Arrependam-se, creiam em Jesus Cristo, unam-se ao povo de Deus. Tem sido assim ao longo desses últimos anos, 15 anos de reorganização.
166 anos de IPB, mais de 500 anos da Reforma, e assim vai continuar até que Jesus Cristo volte. Em resposta a essa palavra,